Oi, a paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Eu tô aqui, pensando um pouquinho na palavra de Deus que eu li ontem. Aí me deu vontade de fazer um vídeo, só que eu queria fazer um vídeo só apenas para aparecer minha voz, né? Mas, como eu gosto de falar bem, eu peguei e pensei, vou ter que gravar. Deu falando, né? Meu Senhor, arrumar, mas vou fazer. Aí tô aqui. Lucas 7:36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela o enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijou os pés de Jesus e derramava o perfume nele. Derramava o perfume neles, na verdade, nos pés. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenha uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumavam emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida a cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não parou de beijar os meus pés, desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde há pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então fala assim, onde há pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então assim, quanto mais a gente é perdoado, mais amor a gente mostra. Então ela era muito pecadora, mas ela mostrou muito amor por Jesus. Este amor fez com que ela fosse perdoada, porque ela tinha muito pecado, porém ela teve muito amor e muito arrependimento no coração, né? Aí fala assim: então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começou a perguntar: que homem é este que até os pecados
perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vai em paz. Essa palavra, ontem eu acordei e me prostrei diante do Senhor aqui na sala. E eu lembrei dessa passagem. Falei pro Senhor que eu queria, né? Me prostrar, derramar o meu perfume, minhas lágrimas sobre os pés dele. Aí na mesma hora, né, o Senhor pegou e me deu essa passagem. Eu peguei e fui procurar, né? E fui ler. E no que eu fui ler, eu comecei a chorar. Porque a palavra de Deus, né, ela fala de várias maneiras. E ela me tocou de uma maneira poderosa. Porque eu me via como essa mulher pecadora. Eu não sei que tipo de pecado que ela cometeu. Porque muitos pensam que pecado é só adultério. Não, mas é vários pecados. E a gente às vezes peca o tempo todo. E eu me via como essa mulher. Porém, eu queria ter a atitude que ela teve. E eu estava tendo na hora. Porque ela pecou muito. Mas ela não escondeu do mestre. Ela foi atrás dele. Muitas pessoas têm pecado e têm escondido de Deus, têm escondido do seu filho Jesus, né? Que ela se fosse hoje, Jesus estivesse andando aqui na terra, as pessoas poderiam esconder dele. Como na Bíblia mesmo fala, estou à porta, deixa a minha entrar, às vezes fecha a porta do coração quando a gente peca. E ela não, ela foi até Cristo, sabendo que ele era um homem de Deus, que ele era o próprio Cristo, né? Que Jesus veio 100% homem, 100% Cristo aqui na terra, 100% santo. E ela se humilhou diante dele. E ela também não somente se humilhou, mas também ela ofereceu algo para Jesus. Que às vezes a gente só quer receber. Então a gente tem que ofertar para a gente receber. E ela ofertou, que aquele perfume era um perfume caro. Ofertou suas lágrimas, seus cabelos. Naquela época as mulheres, né? Não podia fazer isso. E ela fez isso. Que pelo que eu sei, por ela não podia nem ter entrado lá e ter feito aquilo. Ela foi muito ousada. Ela poderia, acredito que ter acontecido coisas horríveis com ela por causa dessa atitude. Só que onde Jesus está, o perdão, né, acontece. Quando Jesus está e a gente arrepende corpo e de alma, Ele nos perdoa o pecado, Ele muda a nossa história, Ele escreve uma nova história. E aí que eu me prostrei aos pés do Senhor e eu cheguei na minha igreja para orar mais cedo e falei com o Senhor de novo. Enquanto a mulher pregava no culto, eu falava com Deus. E eu sentia aquela glória tão grande, o Senhor me quebrantando, eu ia chorando e eu amei isso, porque é tão bom sentir a presença de Deus, você se tão quebrantado, você sentir o Senhor tocando em você. E eu falei pro Senhor, Pai, eu preciso fazer isso com o Senhor mais vezes, eu preciso, Senhor, me entregar a Ti todos os dias. Eu preciso ter uma nova vida, eu preciso ser uma nova mulher, uma nova serva, uma nova missionária. E o que eu venho falar para vocês, que nós precisamos nos entregar ao Senhor, porque o dia mal às vezes chega na nossa casa, e mesmo se não chegar, a gente tem, a Joyce Meyer, a pregadora, fala assim que às vezes ela finge que está com um problema grave para ela ficar sempre orando, buscando a Deus. O que quer dizer assim, não é que ela mente, é que ela, o psicólogo dela tenta colocar assim, que ela precisa buscar a Deus todo dia, entendeu? Porque a gente só busca a Deus quando as coisas estão graves. E a gente é necessário buscar a Deus quando as coisas estão bem também. E às vezes vem a preguiça espiritual, o desânimo, e no final a gente vai e não busca Deus o suficiente. Então, igual eu resolvi fazer esse vídeo agora, igual eu tô falando, nem, como diz, eu quis fazer, não me preocupei em me arrumar nem nada, mas eu quis fazer porque eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu vivo com o Senhor. E eu tive uma experiência com Deus também. Eu estava esse dia na garupa da moto, né, conversando com meu esposo sobre uma família, né, e eu falando assim que eu queria fazer algo para aquela família. Aí eu peguei e meu marido falou assim, ora a Deus, o que você poderia, o que a gente pode comprar? Peguei e falei, Senhor, eu queria fazer mais, mas eu não posso fazer muito, me ajuda, me direciona.
Deus foi lá e fez com que, como eu tenho um trabalho de oração, fez com que eu estava tentando ajudar uma outra pessoa, fez com que um rapaz me oferecesse, falasse que ia abençoar uma cesta. Deus pegou e me lembrou daquela família. Eu falei, se você quiser abençoar aquela família. Aí ele pegou e quis abençoar. Deus pegou e abençoou a família com isso e com outras coisas, né, que não preciso falar. Mas o que eu quero falar é que Deus, quando a gente tem a chama ardente dentro do nosso coração para fazer a obra de Deus, às vezes não tem nem dinheiro, mas o próprio Deus manda recurso. Só a gente falar assim, eu vou fazer. Eu não tenho, mas Deus manda, sabe? Porque tem gente que pensa que fazer missão, querer ser missionário é ficar rico, não é não. Ao contrário, a gente tinha que ter dinheiro para fazer a obra e às vezes a gente não tem. Só que aí o próprio Deus envia recurso, o próprio Deus prepara o cordeiro, o próprio Deus prepara, né? Pra gente fazer, e o próprio Deus surpreende as pessoas, sabe? Deus surpreende nos mínimos detalhes, que Deus havia falado comigo para comprar uma florzinha pra pessoa. Falou vermelha. Eu peguei e fui no supermercado, Deus pegou e fez com que eu comprasse. Aí no dia a pessoa, quando cheguei lá, falou assim, que tinha falado que nunca tinha ganhado a flor. O caso foi o cuidado de Deus, entendeu? Então Deus cuida nos mínimos detalhes de nós e das pessoas. E no outro dia Deus pegou e cuidou de mim também. Deus usou eu para cuidar de uma pessoa e no outro dia Deus cuidou de mim, usando outras pessoas para cuidar de mim. Então, quando a gente trabalha para o Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa saúde, Ele nos dá livramento, Ele nos protege, viu? Então, que nessa noite o Senhor venha renovar suas forças e que a alegria do Senhor venha ser a sua força e que você não venha abandonar sua fé e que você não venha esconder de Deus. Indiferente do que você estiver passando, faça como essa mulher. Se você não está se sentindo pecador, faça do mesmo jeito. Se está se sentindo pecador, miserável, incompetente, faça assim como ela fez. Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que era a paz do Senhor.